Oi, gente, tudo bem? Mais um devocional que o Senhor está nos entregando hoje. Hoje o Senhor confirmou que ia ser essa palavra através de uma ministração que eu vi e eu anotei aqui. Eu queria fazer outra, mas o Senhor me direciona para essa e eu sei que o mais brevemente eu vou poder fazer aqui. Ele falou também, né? Que ele colocou no meu coração. Ele falou para me falar dessa. É de Filipenses. Filipenses é um livro bem pequenininho. Se vocês puderem ler todos os capítulos, os versículos. Uma coisa que eu não tinha prática e que agora eu tenho, quando eu vou ler a Bíblia, eu coloco a minha mão sobre ela e eu falo, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu entenda o que o Senhor tem para falar comigo, o que o Senhor quer que eu veja, né? E o Senhor tem me ajudado. Agora os meus olhos estão abertos. Agora eu consigo entender o que o Senhor quer falar comigo. E o Senhor tem usado da Bíblia para me dar resposta das minhas perguntas, sabe? Porque às vezes a gente quer ter uma conversa com Deus, né? Tipo, Senhor, me responde agora. Ou às vezes a gente fala, Senhor, usa a boca de alguém. E por vezes o Senhor usa, né? A gente tá fazendo alguma coisa, vem uma palavra num louvor, mas a gente não tá prestando atenção naquilo, então a gente não entende que é a voz de Deus. Então, assim, o que o Senhor fala para vocês nesse momento, estejam atentos ao que o Senhor quer falar com vocês. Estejam sempre atentos. Hoje eu fui dormir com um caderno do meu lado na cama e com um lápis, porque eu achei que Deus ia falar comigo em sonho, mas o Senhor falou e não foi em sonho, sabe? Então, que nós estejamos atentos às formas que o Senhor tem de falar, né, com a gente, que não seja da forma que a gente acha também. Em Filipenses é uma carta que Paulo escreve, né, para os filipenses. Eu, assim, tô adorando ler as cartas de Paulo. Eu tô gostando também de escrever cartas, né, e acredito por isso eu tenho me identificado. Ontem, o Senhor falou pra mim, você é mais parecido com Pedro, sabe? Ou era mais parecido com Pedro. Vamos colocar no passado. Eu não quero mais isso. De ser explosiva, temperamental e achar que sua fé é grande, sabe? Pedro achava que a fé dele era grande quando ele foi pisar, botou o pé fora do barco, né? Mas a fé dele não era tão grande. Ele olhou para o mar e teve medo, então ele afundou, né? Então que nós possamos reconhecer que a nossa fé, por mais que a gente ache que é forte, não é tão forte. Que nós possamos pedir para o Senhor, né, para Ele nos fortalecer, porque é Ele quem nos fortalece, né? Que nós possamos reconhecer o nosso lugar e o lugar do Senhor. Nós tenhamos essa dependência no Senhor, porque nossa fé, a gente pode achar que é grande, mas a gente tem que confiar verdadeiramente em Deus, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, é no primeiro, né? Eu ainda fico toda confusa com esse negócio de capítulo e versículo. É capítulo, primeiro, versículo, não, acho que é capítulo primeiro, né, e versículo. Capítulo 1, versículo 21. Pois para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? A gente vive nesse corpo, né, nesse tempo que o Senhor nos colocou, nesse corpo físico aqui na Terra, para honrar o Senhor, né? A gente vive nesse corpo físico para algum propósito que o Senhor colocou na nossa vida que ainda é desconhecido, mas que o Senhor sabe qual é os propósitos e os planos deles para a nossa vida. E morrer é lucro, porque a gente vai ganhar um novo corpo, mas não um corpo assim físico, um corpo celestial que vai reluzir, sabe? Um corpo que não vai ter aflições. É igual o devocional que eu li hoje, também, que fala que a gente tem que descansar, sabe? Às vezes a gente enche o nosso dia de coisa, igual eu falei, e esquece de descansar, sabe? E descansar é confiar em Deus, sabe? E dormir e fala, Senhor, tá nas tuas mãos. Não significa, não quer dizer que eu estando acordada as coisas vão se resolver. Eu tenho que descansar no Senhor, né? E aqui também, no capítulo 4, começa do 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Cadê? E Paulo também fala pra gente ficar satisfeito com o que tem, né? Aqui ele fala primeiro pra gente não só
falar, a gente viver, a gente se afastar do que não é do Senhor, né? O Senhor às vezes incomoda a gente pra gente se afastar de certas pessoas, de certos lugares, e a gente não compreende, a gente não entende, porque a gente fala, mas Senhor, é tão insignificante, né? O que essa pessoa vai fazer na minha vida? Mas o Senhor fala que o que é insignificante pra gente pode ter um grande impacto pra nossa vida, né? Pessoas que a gente anda, que o Senhor já incomoda, a gente fala assim, eu não quero que você ande com essa pessoa. Você fala, mas eu gosto tanto dela, mas o Senhor fala, eu não quero que você ande com ela. Lugares que você fala assim, mas eu tenho um apego emocional, eu queria tanto estar ali, mas o Senhor fala, eu não quero que você esteja ali, eu quero que você pense maior. Eu quero que você tenha planos maiores, porque eu estou com você. Eu estou te dando... Esse eu anotei aqui. Hoje foram muitos ensinos. Ai, Jesus. Dê o passo crendo e o Senhor vai te dar o chão. O Senhor pede para que a gente ande, sem ver o caminho, a gente ande e creia que Ele vai colocar o chão, sabe? É viver perigosamente. Eu não sei se eu já falei isso, mas quando a gente resolve se voltar ao Senhor, a gente vive perigosamente. As decisões que a gente toma, né? Eu ainda não tive que tomar nenhuma decisão tão arriscada assim, mas eu sei que uma hora vai acontecer, né? Da gente caminhar sem ver o destino, a direção, mas confiando que o Senhor irá fazer, né? E aqui as minhas anotações. 3 coisas pra gente fazer pra se alinhar à vontade do Senhor. Quando a gente acordar, porque o começo do dia é como vai ser, a gente determina como vai ser o nosso dia, né? Se a gente já começa reclamando, o nosso dia não tem como ser bom. Se a gente já começa murmurando, ai meu Deus, mais um dia acordando cedo para ir trabalhar, então o nosso dia realmente não vai ser bom, o nosso trabalho não vai ser bom. Então, comece o seu dia declarando que seu dia vai ser maravilhoso, porque não importa o que vai acontecer no seu dia, você vai ter isso na sua cabeça, meu dia vai ser maravilhoso e você vai conseguir enfrentar qualquer coisa que vier e vencer. Segundo, viva sem exageros. Só o necessário na nossa vida. Principalmente, gente, uma coisa, pra mim, que o Senhor fala, comida. Meu Deus, eu quero comer pra mim me empantufar, sabe? Pra mim me sentir cheia assim. Não sei se vocês são assim também, né? Mas o Senhor fala, viva só no necessário. Eu tava ouvindo essa palavra com um saco de pipoca do meu lado. Se fosse por mim, eu comeria aquela pipoca inteira, né? Mas o Senhor falou, viva só com o necessário. Aí eu tive que guardar a minha pipoquinha e obedecer a Deus. Nos detalhes, gente, você tem que ser obediente nos detalhes. O Senhor fala, faça, entende? Não tem essa de, eu não quero. É igual dos nossos filhos, sabe? Quando a gente pede alguma coisa pros nossos filhos, tipo, um exemplo, né? Miguel, faz isso. Ai, calma aí, mãe, já vai. A gente não fica irritada? A gente não quer que a criança obedeça? Né? A gente não quer que a criança faça no nosso tempo, então que nós façamos no tempo do Senhor também, né? Usemos nossa vida como exemplo, as nossas atitudes como exemplo. E terceiro, nunca acredite no impossível. Existem coisas difíceis, mas nada é impossível para o Senhor. Que você não veja uma dificuldade na sua frente, você acredite que aquele é o fim, sabe? Que você acredite que aquilo ali pode ser o fim de algo que o Senhor não quer mais que você viva, mas o começo de uma nova história, sabe? Com transformação, com o Senhor na frente, com vida, enfim, é isso. E ajuste suas pequenas decisões diárias. Um exemplo, no celular. O seu templo, hoje em dia, o seu altar tem sido o Senhor ou tem sido seu celular? Você fica mais tempo no seu celular se enchendo de informações, às vezes vendo fofocas, né? Coisas que não acrescentam em nada na nossa vida? Ou você desliga o celular, coloca do lado e vai ler a Bíblia verdadeiramente, querendo entender a palavra? Ou você usa o lugar que você tá como um altar para falar, no momento que for, na hora que for com o Senhor, falar, Senhor, guia meus passos, meu Deus, que eu siga sempre o que o Senhor tem para mim. Sabe? Eu desativei minhas redes sociais e hoje em dia eu vejo. Como é bom, gente, a gente não ter aquela bomba de informação. Às vezes a gente acorda, não dá nem bom dia pra ninguém, ou não ora, ou não sei. E já vai mexer no celular, a gente já vai encher nossa mente de informação. Então, assim, uma dica, se não tiver como tirar as redes sociais, madere nela, sabe? Busque mais ao Senhor. Na hora que você pegar o celular e falar, vou olhar as redes sociais, você entrar no aplicativo da Bíblia, ou entrar no YouTube, que também tem muitas ministrações, você vai ver a diferença na sua vida, sabe? Você vai ver como Deus vai ficar mais próximo de você. Porque você vai estar dando legalidade para Deus estar mais próximo e fazer a vontade dele na sua vida, né?
Cadê? Isso aqui é pra outra... Quando o Senhor permitir, eu vou falar essa parte, né? E também, Paulo fala que quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós possamos confiar, né, na obra do Senhor. Porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que nós possamos entender isso, colocar o nosso coração na palavra, colocar o nosso coração no cercar de Deus, e não entregar o pouco, o básico, o que sobra para Deus, que nós possamos entregar o nosso dia, a nossa vida, que nossa vida seja um altar de adoração, que nós possamos nos encher do Senhor em todos os momentos. Às vezes a gente tá lavando louça e fala, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu vou ver a Bíblia, daqui a pouco... Usa ali suas louças, você lavando para falar com o Senhor, sabe? Você tá tomando banho, tá relaxando. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. Eu tinha muito medo de falar pro Senhor, Senhor, eis-me aqui, porque a gente não sabe o que o Senhor quer pra nossa vida, né? Às vezes a gente fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor quer mandar a gente para outro país, o Senhor quer mudar a nossa história, e a gente, às vezes, é relutante, né? A gente luta contra isso. Mas eis-me aqui, né? Que o Senhor faça a vontade dele na minha vida. Às vezes dói, às vezes é doloroso, mas que a vontade do Senhor seja feita. E que nós possamos entregar nossa vida verdadeiramente ao Senhor, né? Eu agradeço a quem ficou até aqui por mais um vídeo, que o Senhor continue falando com vocês, que o Senhor possa alcançar corações, principalmente os que estão quebrantados, os corações que estão quebrados e acham que não tem esperança. Tem esperança sim. O Senhor não te condena pelos seus pecados que ficaram no passado. Você só tem que se arrepender deles. Você tem que confessar eles para o Senhor, todos, porque não tem nada escondido do Senhor. Você não faz nada que o Senhor não veja, que o Senhor não esteja vendo. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos corações. Então, se você tem algo a ser resolvido hoje, resolva com o Senhor, sabe? Se arrependa verdadeiramente. Não só se arrependa, como não volte a pecar, como busque se consertar e viver a sua vida como o Senhor quer que você viva. Amém? Tchau, gente. Muito obrigada.